E, bom, pessoal, chegando aí, tá? Se alguém puder ir aceitando as pessoas. De resto, bom dia, gente. Enfim, estamos aqui para talvez nossa última reunião geral para discutir experimentos faltando e prazos, etc. e tal. Espero enfim, a gente já tenha discutido resultados na próxima, mas a gente ainda tem, enfim, algumas burocracias para resolver. Obrigado por estarem aqui nessa semana meio improvável aqui diante do carnaval. Mas faz tempo que a gente não se fala, né? Na verdade, enfim, a nossa última reunião foi em maio do ano passado. Depois disso, a gente ficou muito tempo focado de fato, terminar os experimentos, assim, e tal. Eu acho que cada laboratório tinha seu ritmo e não fazia tanto sentido conversar todo mundo, porque não tinha grandes novas orientações. Mas hoje a gente tem alguns assuntos que a gente acha importante para discutir e tal. O primeiro dos quais, na verdade, é o encerramento dos experimentos, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. E vamos lá. Vocês enxergam os slides? Sim. Bom, gente, então, bom dia, obrigado por estarem aqui. Isso aqui é a nossa 12ª reunião geral aqui, tal. A gente começou, enfim, a gente já está nessa lida aí tal, há 4 anos, é bastante, assim, e tal. Acho que, enfim, quem entrou depois isso. E acho que, enfim, a gente está chegando no momento que os experimentos acabam, assim, né? Então, o que para a gente é um marco super importante, assim, e tal, talvez seja o marco maior do projeto aqui e tal, mas mesmo que eles estejam acabando aí e tal, esperamos que até o mês que vem. A gente ainda tem uma série de passos necessários aí e tal que a gente precisa discutir com vocês e que a gente vai tentar abordar ao longo da reunião aqui, tá? Então, só mencionando, a gente tem que terminar alguns experimentos ainda. Depois que isso acontecer, a gente vai ter que passar por um processo de validação para ver o que de fato vai contar como uma replicação válida e o que eventualmente pode ter problemas que devam levar a gente a não levar isso em conta na análise. A gente tem a análise primária dos dados, que já está em larga parte planejada e tal. A gente tem uma série de análises secundárias, que algumas das quais a gente, enfim, acho que conta com a participação de vocês, e a gente vai ter que falar disso mais adiante. Tem algumas contas para prestar e tem a questão de publicação dos resultados e tal. A nossa pauta hoje vai pular a análise primária que a gente já discutiu outras vezes, está mais ou menos registrada e definida assim e tal. E a gente acha que também não vai dar muito tempo de chegar no plano de publicação, que a gente já mencionou algumas vezes, mas que a gente vai ter que depois voltar para isso e tal. Mas acho que talvez seja mais fácil fazer isso com os resultados iniciais e tal. Então, isso aqui vai ser a pauta que a gente vai conseguir tocar hoje aí com os experimentos, vai uma proposta para o processo de validação. Algumas análises secundárias que demandam, nesse momento, alguma ajuda de vocês. Questões de prestação de contas que a gente vai, enfim, precisa resolver e tem algumas orientações. E um update rápido do que é o nosso futuro aqui, não como uma iniciativa brasileira de reprodutibilidade, mas como uma rede brasileira de reprodutibilidade que a gente está tentando estruturar, deve lançar em breve. Então, bom, começando pela conclusão dos experimentos, acho que esse é a pauta mais importante aqui e tal, e, enfim, ainda que também a gente não tenha muito a dizer, exceto que a gente tem que acabar os experimentos, eles têm que ser concluídos, então, até o final de fevereiro, no máximo início, talvez, e tem alguns experimentos que a gente sabe que estão entrando em março, e que já falaram com a gente, enfim, a gente negociou isso e tudo bem, que provavelmente, assim, coisas que estão acabando até a metade, final de março, a gente consiga aceitar, contanto que a gente tenha os dados até o fim de março e tal. E claro, para não chegar tudo ao mesmo tempo e tal, como a gente tem um processo de debriefing depois. E seria bom que a gente faça o cadastro ao fim do mês, no máximo até meados de março aqui e tal. E a gente não, assim, depois de estender muitos prazos de conclusão, assim, e tal, já começa que a gente não pretende estender esse, assim, e tal, porque um dia a gente tem que acabar, assim, e tal. Enfim, o nosso prazo não era outubro, né? Que foi para dezembro, que foi para fevereiro, assim, e tal. Enfim, a gente não pode... A gente está dando extensões cada vez menores, mas, aliás, o prazo original é 2021. Mas, se você tem algum problema para cumprir os prazos de algum experimento, a gente pede que vocês entrem em contato, a gente pode abrir para discussão depois, aí, tá? Mas a Bruna vai dar um breve update de como é que está, pelo menos até onde a gente sabe, o processo de andamento dos experimentos, e depois a gente pode discutir esse ponto particular aí. Bruna? Bom dia. Bom dia a todo mundo. Espero que tenham tido um bom início de ano. Aqui a gente gostaria só de mostrar, né, como é que está o andamento dos experimentos, de uma forma bem breve, um panorama geral
de todas as técnicas aqui, o PCR, né, o labirinto em cruz elevado e análise de viabilidade celular. Então, começando aqui pelo PCR, né, a gente tem 25 dados entregues. Os dados entregues são experimentos finalizados e que as planilhas estão completas, preenchidas e já nos foram enviadas. A gente já olhou, já verificou que está completa, né? Estão em processo de debriefing ou já concluídos. Experimentos feitos não entregues são aqueles que a gente não recebeu as planilhas ainda, os dados. No PCR tem um, no caso. Experimentos não finalizados para o PCR tem 29. A gente tem 5 experimentos cancelados no PCR por problemas, ou problemas de tempo, problemas técnicos de compra de alguns experimentos, de alguns reagentes específicos. Eles têm um total previsto, aqui o previsto já incluindo os cancelados, e nesse caso são 55, mas esse número pode vir a ser menor se alguns experimentos não forem entregues dentro do nosso prazo. Para o EPM, nós temos 23 experimentos já entregues, né, concluídos, 11 experimentos feitos, mas não entregues, 10 experimentos não finalizados e 16 experimentos do EPM foram cancelados. Então, o total previsto aqui são 44. Para o MTT, são 28 experimentos com dados entregues, 12 experimentos feitos e não entregues, 18 experimentos não finalizados e 2 cancelados, e aqui o total previsto é de 58 nesse momento. Então, os experimentos finalizados aqui são aqueles que a gente não tem alguma informação de, né, pelo laboratório, se foi finalizado ou não foi, a gente tem, então a gente mantém lá na nossa planilha, que também está pública, lá na OSF, né, que eles não estão finalizados até que o laboratório nos comunique que, né, tenham terminado. Aquelas histórias para ter mais aqui, né? Tipo assim, pode ser que tem alguns, enfim, que a gente não sabe, mas acabaram. Mas na próxima Pode ter menos, poderia ter menos nessa coluna, caso, né, a gente não tenha sido comunicado ainda. Então, esse panorama geral, ele é importante só para a gente ressaltar, inclusive que o Olavo já acabou de dizer, né, sobre o nosso prazo, que originalmente era em outubro, então nós fizemos uma extensão dele até o final de fevereiro, oficialmente, para poder caber todos os experimentos de todas as técnicas. Então, alguns experimentos que são muito longos, ou também já começaram no início do ano passado, de laboratório, já entraram em contato com a gente, até por questões de procedimento, da técnica em si, alguns ajustes, então a gente teve uma flexibilidade um pouco maior para aceitar esses dados, né, até meados de março, mais ou menos. E é importante ressaltar aqui que a gente tem um processo longo de debriefing após a entrega da planilha, né? A gente faz avaliação pós-experimento para cada um dos experimentos, e isso leva algumas semanas, então a gente faz análise das planilhas de uma forma detalhada, a gente cria questionários para vocês, e muitas vezes tem dúvidas, né, do que a gente está interpretando da planilha, então a gente tem que criar um documento final do experimento de vocês, incluindo adaptações, problemas, desvios, e tem um envolvimento maior de vocês também, né, que é a avaliação dos desvios entre o que foi executado, entre o que foi registrado, e também em relação à reprodutibilidade em relação ao artigo original. Então, só para ressaltar, né, que o tempo ele está correndo, está chegando ao fim, e ainda temos um número considerável ali de experimentos acontecendo, ou que os dados não foram entregues, e o importante aqui é só para lembrar de não entregar as planilhas no prazo final, não em cima do prazo, porque a gente ainda tem esse período para avaliar todas as planilhas de todos os experimentos. Então, se tiverem dúvidas, perguntas, a gente deixa aberto aqui agora, né? Se quiserem falar ao vivo, é só falar, ou no modo Zoom aí levantar a mãozinha, ou se quiserem falar com a gente depois, né, podem ser nas reuniões semanais nossas ou também por e-mail. Bom, a gente está aberto, então, se alguém quiser fazer algum comentário sobre prazos. Claro, assim, a gente vai poder olhar, discutir o problema individual de todo mundo aqui e tal, mas se alguém quiser fazer um comentário geral sobre, enfim.
Tá. João, a gente tem falado bastante com os laboratórios, né? Então, assim, se você tem algum problema em algum experimento particular que você acha que não vai acabar, ou que você precisa, enfim, acho que fale com a gente, assim, tal. De novo, a gente não tem, a gente começou, assim, a gente até hoje a gente sempre foi, não, tudo bem, a gente pode esperar um pouquinho mais. Agora a gente começou a realmente dizer uns nãos, assim, então no sentido assim, pô, a gente não tem como esperar até maio. Mas, assim, se você tem um problema, comunique para a gente. Acho que outra coisa que fica claro no apelo da Bruna aí e tal, se você tem os dados já e, enfim, se você terminou o experimento e não nos avisou, por favor, avise, assim, porque é importante para o nosso planejamento. E se você manda os dados o quanto antes, assim, tal. Tipo assim, uma outra coisa que, assim, já que tem gente que ainda até, enfim, por mais que possa ter gente que possa acabar em março, se todo mundo mandar os seus dados só em 31 de março, isso vai gerar uma bola de neve de atraso que vai, enfim, vai nos consumir um tempo depois ali, né? Então, assim, se você tem o experimento pronto, tem os dados, quanto antes a gente receber, antes a gente consegue dar início a esse processo de debriefing. Eu sei que a gente está atrasado para algumas coisas aqui por conta de férias da gente, assim, então, assim, sei lá, deve ter gente que mandou dados e não recebeu retorno ainda, mas agora a gente está meio que full time nisso, então imagino que a gente consiga dar um retorno mais rápido aqui, né? Beleza, o Thiago deve acabar até mês de março. A gente estava sabendo dele, eu acho. E mais alguém? Reunião do negócio que a gente está fazendo hoje. Bom, de novo, assim, acho que isso é de novo, assim, problemas aqui talvez sejam menos interessantes para todo mundo aqui, sejam mais de caso a caso. Então, a gente pode deixar, mas assim, meu outro apelo é isso aí. Se você tem um problema, cara, entre em contato. A gente tem sido super aberto em termos de falar com cada laboratório que tem problemas, etc e tal. A gente tem reuniões semanais, enfim, a gente tem recebido 1 ou 2 laboratórios todas as vezes. Então, assim, se tiver algum problema, fale logo para a gente ver se a gente consegue resolver. Ou, eventualmente, não, né? Mas, enfim. Acho que é importante, a comunicação agora é importante. Eu sei que, claro, tem muita gente de férias e é um tempo de comunicação mais lento, mas nós voltamos, todos nós agora, assim, e tal. Então, a gente está meio que full time nessa questão de conseguir encerrar os experimentos aqui. Mais alguém? O já acabou. Enfim, quem já acabou e tal, eu estou falando, chovendo uma olhada aqui e tal, nos agradecemos as pessoas que cumpriram o prazo original, assim, então, ainda que tem sido poucas. Nós já temos, enfim, eu acho que o lado bom é que a gente já tem mais ou menos a metade dos experimentos recebidos e tal. Então, assim, também a gente já teve mais atrasado do que a gente está hoje em dia, assim, então. Bom, vou passar para o segundo. Então, assim, a nossa próxima pauta, na verdade, é o processo de validação dos experimentos, né? Que vai ser uma coisa que vai demandar um certo tempo, assim, e tal. A gente se deu conta disso, a gente não tinha estado como no início do projeto, mas à medida que a gente foi recebendo os dados aqui e tal, a gente viu que, eventualmente, todo mundo desvia em algum momento do protocolo original. Isso é normal, isso é ciência na prática, né? Agora, claro, tem desvios que são triviais e bobos aqui e tal, e sabe, pô, o troço ficou 32 minutos incubando quando tinha que ficar 30, mas eu não sei se tão bobo, dependendo do que for, assim, mas, assim, sabe, desvios pequenos, e tem desvios muito importantes, às vezes, né? Que, enfim, de certa maneira, quebram o que a gente tinha se proposto a fazer, ou, sabe, enfim, de alguma forma mais significativa. Então, assim, a gente tem um passo super importante depois de acabar os experimentos, que é meio que analisar o que decide, o que conta, decidir o que conta e o que não conta como replicação. Porque, claro, se você, sabe, pega uma coisa que está cheia de desvios e acabou sendo uma coisa completamente, enfim, uma versão completamente deturpada no experimento original, você não quer usar isso na análise, porque isso aí vai, na verdade, distorcer a sua visão da reprodutibilidade do que a gente está tentando avaliar, porque de fato a replicação não é válida, né? Então, assim, a gente vai ter que ter, e de novo, isso é um ponto polêmico do projeto, porque, enfim, eventualmente vai levar a algumas coisas a serem tiradas fora da análise, pelo menos na análise primária, e a gente não queria fazer isso sozinho, então a gente tem uma certa proposta de como fazer isso de uma forma um pouquinho mais democrática, com a participação dos laboratórios colaboradores aí e tal, que acho que o Kleber vai mencionar brevemente aí. Tá compartilhando? Bom, gente, bom dia. Feliz 2023 para quem eu não fiz isso por e-mail ainda, porque eu não falei com vocês depois de janeiro. E, bom, mais ou menos o que o Olavo mencionou, né? A gente tem que tomar essa decisão de, essencialmente, que experimentos entram. Então, o esquema do que a gente está pensando é o seguinte: a gente vai ter 45, né? Porque no EPM tiveram muitos experimentos cancelados, mas a gente vai ter entre 45 e 60 experimentos de cada técnica. E a gente está criando essa comissão de validação, que eu vou explicar como funciona.
que vai consistir da gente, equipe coordenadora, e mais 3 a 4 revisores por técnica, né, que a gente já tem esses mais ou menos definidos, que a gente foi conversando com as pessoas em separado, mas, enfim, fica já o convite, caso alguém queira participar, só avisa a gente. Vou falar o que participar significa. E, enfim, depois dessa comissão de validação, a gente vai ter os experimentos que vão, de fato, entrar na análise primária. E a gente está falando só daquela análise que a gente definiu e já discutiu antes. O Olavo falou que a gente está pulando esse ponto de pauta, porque a gente já falou disso antes. Quer dizer, o protocolo definido que a gente tem está lá publicado. Então, essa análise, enfim, o que a gente considera a análise principal, essa é que vai se basear nesse filtro que a gente vai fazer via essa comissão. Então, essa comissão vai, enfim, se tiver realmente 3 a 4 pessoas, isso vai dar uns 12 a 20 experimentos por pessoa. E a gente vai fazer isso em 2 levas, uma planejada para março, outra planejada para abril, para pegar os experimentos que ainda estão por ser concluídos, né? Aquela segunda metade ali que a Bruna mostrou. Então, a ideia é a seguinte: você tem um experimento, tá? Aqui meu experimento sem fictício, e você, enquanto membro da comissão, né, seja agente, equipe coordenadora ou alguém externo, vai receber materiais para avaliação. E entre as opiniões internas e externas, né, digamos, da equipe coordenadora e de vocês, colaboradores da equipe mais ampla, vão baseado nesses materiais, responder algumas perguntas que eu vou mostrar em seguida. E esses materiais são basicamente o artigo original, o protocolo da replicação e os final notes. Tá? E aí, claro, o artigo original é o artigo no qual o experimento foi baseado. Claro que você não vai validar o seu próprio experimento ou uma replicata de um experimento que você também fez uma delas. E o protocolo de replicação é o protocolo que a gente definiu antes de começar o experimento para fazer. E as final notes, esse daqui é o documento mais importante desse processo, são as notas que a gente toma, a gente, equipe coordenadora, no processo de debriefing. Né? Então, quem já terminou o experimento já fez isso com um de nós, que é vocês enviam uma tabela com os dados para a gente vai olhar os dados, já ver se está tudo que a gente precisa lá, se os dados estão organizados, se é interpretável, se tem alguma coisa que mereça discussão, se tem algum desvio de protocolo. E aí a gente faz esses rounds de divina com vocês por e-mail, até chegar num documento final que tem lá a lista de desvios, qualquer observação que tem que ter, se tem algum problema com os dados, quer dizer, qualquer complicação que apareça na execução do experimento está registrada nessas final notes. Então, esse aqui é o conjunto de materiais que a comissão vai ter para responder as perguntas. Aí nota aqui que uma coisa muito importante é que o resultado não faz parte da avaliação. Então, quer dizer, é para você julgar o experimento, se ele julgar se aquela replicação é válida ou não, se seguir o protocolo, sem considerar o resultado, tá? Então, isso é basicamente para não enviesar a gente e pensar que a replicação funcionou, então essa daqui é válida e essa aqui não funcionou não é válida. Então, sem saber os resultados, só avaliando os desvios em relação ao protocolo, é que a gente vai fazer esse julgamento. Quer dizer, até agora a gente, equipe coordenadora, está tentando se manter o mais cego possível sobre os resultados, exatamente para não se contaminar nesse passo. As perguntas são perguntas parecidas com o que a gente fez para vocês no debriefing, né? Então, quem já terminou o experimento já respondeu algo parecido com isso, que é essencialmente se, na sua opinião, os desvios que estão registrados em relação ao protocolo que foi planejado lá atrás, né, o protocolo pré-registrado, se eles foram relevantes ou não. E é isso numa escala de 1 a 5, com 1 sendo nenhuma alteração relevante e 5 sendo alterações que descaracterizam ele como uma replicação direta. E aí a gente tem a nossa definição de replicação direta, que é a mesma que a gente vem discutindo há um tempão. Mas, enfim, uma replicação que seja ainda informativa sobre o experimento original. E a segunda pergunta é uma pergunta, enfim, baseada na resposta anterior, você dizer dicotomicamente sim ou não, se aquele experimento constitui ou não uma replicação válida, sabendo que isso significa que ele vai ser ou não incluído na análise primária dos nossos dados. Então, você dizer aqui que ele não é uma replicação válida significa que a gente não vai usar ele para estimar a taxa de reprodutibilidade da ciência biomédica brasileira, que é o objetivo final lá do artigo. Então, quer dizer, você vai responder baseado nesses documentos todos, simplesmente sim, deve ser incluído na análise, não deve ser incluído na análise. Então, aí agora vem a última parte da nossa proposta de funcionamento, que é, a partir desse material, a gente vai ter as avaliações, tanto da equipe coordenadora quanto dos revisores externos, quanto a avaliação do próprio laboratório replicador. Porque lembra que uma pergunta parecida é feita na hora do debriefing, né? Quando o próprio laboratório termina o experimento, a gente pergunta exatamente isso para o laboratório. Então, a gente vai ter essas 3 avaliações, e se as 3 avaliações concordarem que o experimento é válido, pode ser incluído que, né, são os desvios, tipo o exemplo que o Olavo deu, era 30 minutos, foi 32. Se todo mundo concorda que isso aí é um desvio irrelevante, que continua sendo uma boa replicação, então a gente decide automaticamente incluir.
Tá? Então, a gente recebe essas 3, a gente vai fazer isso enquanto equipe coordenadora, né? Receber todas as três avaliações e decidir que, bom, esse aqui está incluído. Agora, se uma das 3 avaliações levanta algum problema, fala, não, esse daqui, se um dos 3 já falar que talvez seja inválido, a gente vai separar isso para uma discussão ao vivo da comissão. Então, tanto a gente, coordenadora, mas provavelmente a gente vai fazer reuniões separadas para cada técnica, mas a ideia é pegar esses que forem flagueados, né, que tiver algum alerta ali que talvez não seja válido, e a gente vai discutir isso ao vivo, e aí a partir dessa discussão ao vivo a gente vai tentar chegar no consenso de incluir ou não. E, de qualquer forma, para todos que a gente excluir, a gente vai registrar quais são as razões, e essas razões vão ser ou que ele está muito diferente, né, descaracterizou a replicação direta, ou que, enfim, tem algum critério mínimo de qualidade que a gente acha que não foi atingido, sei lá, faltou um controle, ou a pessoa usou um reagente vencido, ou qualquer coisa que a gente julgue que não, enfim, invalida o experimento como um todo. Então, esse é o resumo, assim, de que a gente vai ter esses experimentos, vai fazer todo esse processo que a gente falou, que eu acabei de falar, da comissão de validação, e no final a gente decide quais que entram na análise principal. E aí que eu só quero ressaltar de novo que tem as análises secundárias, né? Então, quer dizer, a gente não vai jogar fora a replicação de ninguém e pensar, não, esse dado não é válido, então a gente só apaga ele e esquece que isso aconteceu. A gente tem análises secundárias para fazer, considerando os outros experimentos, considerando experimentos que não foram concluídos de um jeito que a gente considere replicação direta, e claro que a gente pode analisar quanto que o nosso resultado é sensível a isso, e fazer análise de sensibilidade, análise secundárias, tem um monte de coisa para fazer com esses experimentos. O lance é só a análise principal, que a gente precisa ter um número para dizer esse daqui é o resultado principal do artigo, e enfim, o que a gente considera para chegar nesse número. É para isso que serve essa comissão. É isso, gente. Bom, acho que é isso. Só, de novo, assim, a gente já falou com algumas pessoas, porque esse tipo, enfim, como dá trabalho, a gente não pode chegar aqui, quem quer participar, porque daqui a pouco ninguém tem, então a gente fez, enfim, a gente pegou o pessoal que a gente conhece melhor. E já se antecipou, mas assim, a gente está aberto a pessoas que queiram participar, que a gente precisa de gente, pelo menos acho que no MTT, a gente ainda não tem o número de pessoas que a gente gostaria, então, assim, a gente tem comissões semi-montadas aqui e tal, mas acho que tem 4 pessoas no PM, 3 no PCR e 2 no MTT, que são esses aqui. Então, assim, a gente está aberto a voluntários. Quem achar que é interessante participar desse processo e tal, pode falar no chat aqui, pode nos mandar um e-mail. A gente gostaria que isso fosse mais ou menos democrático, assim, então eu tivesse aberto a participação. Michael levantou a mão faz um tempo já. Isso, obrigado. Eu queria perguntar para o Kleber e para vocês todos, essa metodologia de debriefing do material que vocês vão receber, vocês elaboraram ou vocês estão se baseando em alguma metodologia de alguma outro estudo de reprodutibilidade no exterior? De onde é que saiu esse plano? Me parece bastante razoável o que foi proposto, só estou curioso de saber a origem. Não, foi a gente mesmo, enfim, e está em aberto ainda, né? Quer dizer, a gente está trazendo na reunião os elementos que a gente não registrou nada, enfim, isso aqui é só o que a gente pensou em fazer, mas não me lembro de ter lido nada parecido, assim, não sei se alguém... Não, tá bem, mais ou menos segue revisão sistemática, né? Faz um debate sobre as inconsistências, né? Faz um debate sobre as inconsistências e decide incluir ou não, baseado em consenso, é isso, pelo que eu entendi, né? Acho que sim, não, assim, baseado em consenso que a gente não está muito confortável, né? No sentido de, sei lá, 32 minutos de incubação, sabe? Não, tem muita coisa que eu não sei, que eu acho que certamente ninguém seria capaz de... Tem muitas coisas que são específicas e que tem um grau de subjetividade, assim, que a gente achou melhor discutir, né? Como é que outros grupos fizeram isso? Teve aquele estudo de replicação de pesquisa básica em animais, com oncologia, né? E eu lembro que eles também não conseguiram replicar todos os experimentos que eles queriam. Como é que eles fizeram com esses desvios que acontecem na vida real, né? A gente podia antecipar que ia acontecer. Tu sabe? Tu tem alguma informação? Como é que eles lidaram com essas divergências do protocolo proposto? Não? Tá bem. Mas de curiosidade mesmo, porque esse momento é bem criativo, né? Esse projeto ele não tinha mais de uma replicação por experimento, né? Eles tinham cada um sendo feito em um só. Então, não tinha muito que, acho que, balancear entre se eles perdiam uma cópia, eles perdiam o experimento, a replicação inteira, né? Eu acho que, Clarissa, eles faziam o debriefing com o autor original, se não me engano, né? E também que eles tinham mais de um experimento por artigo, né? Então também ajudava
a balancear e a fazer essa interpretação de replicação dos achados de forma mais geral do que de um experimento como a gente está fazendo. E eles tiveram um processo de peer review depois, né? Porque eles colocaram todos os experimentos como register reports na Life. Então, assim, tinha revisores que tinham olhado o protocolo originalmente, aprovado o protocolo, etc. e tal, na primeira fase, e que incluíam os autores originais. E aí, claro, acho que, sei lá, quando voltou para esse round de peer review, isso deve ter sido feito dentro do processo editorial, assim, então. E alguns nunca foram publicados, enfim, alguns estão no resumo deles lá e tal, dos experimentos que a gente fez, mas não chegaram a sair como artigo na Life, talvez porque algum revisor tenha aplicado e tenha, enfim, tem um ou dois, assim, e tal, que nunca chegaram a ser publicados. Eu imagino que esses aí sejam os que, em tese, foram rejeitados no processo. Eu vi o time falando disso uma vez, assim, só, não sei se de curiosidade, que durante esse peer review dos Registered Reports, apareceram muitas coisas do tipo assim, não, mas estava claro que desse jeito não ia funcionar no protocolo que foi registrado, né? Assim, estava claro que isso é muito diferente do original, isso nunca ia replicar. Mas assim, não, a gente debateu esse, e aí volta lá no processo de revisão do protocolo original e como isso foi debatido, e todo mundo tinha concordado, só que depois de ver o resultado, os próprios peer reviewers mudavam de ideia, assim. Então, que é uma também boa acho que razão por isso é importante a gente tentar fazer. manter o resultado. Flávio? Olá, pessoal. Bom dia. Bom, Olavo. Então, eu sou sempre o chato que fica reclamando das células, né? Que as células podem ter passagens diferentes das células de experimentos, e aí vocês sempre me acalmam dizendo que isso faz parte da ideia da reprodutibilidade. Já os artigos não comentam sobre a passagem da célula usada e tal. Mas a gente tem um outro problema com as células que eu quero compartilhar com vocês, porque eu imagino que essas células estejam no laboratório de vocês. Eu fui responsável pelo MTT 18, 42 e 86, que usou a célula CACO2, SV40 e KYSE30. A gente implementou um protocolo de detecção de micoplasma envolvendo um PCR multiplex contra 12 alvos, que a gente pegou de biomanguinhos. Todas as 3 linhagens distribuídas pelo banco de células estão com micoplasma. Inclusive, o soro mais usado no Brasil, que é o Cripium, também está com micoplasma. Então, a gente precisa também ter em mente que talvez o micoplasma seja um evento que não esteja no artigo original, né? Ou esteja, né? Exatamente. Mas se o soro está contaminado, talvez esteja, né? Pois é, mas fica um alerta para quem está com essas células no laboratório de que elas estão com micoplasma. Quais são as células de novo, Flávio? Desculpa. A CACO2, SV40 e a KYSE30. A CACO2 a gente tem certeza que veio do banco contaminado. A SV40 e a KYSE30 a gente testou já depois de passar algumas vezes no laboratório. Então, a gente não tem certeza absoluta que veio do banco contaminado, mas provavelmente sim. A CACO2, que vem certificada contra micoplasma, também está. Vocês chegaram a avisar o banco? A gente está com esse... Sim, avisamos. E além disso, na Fiocruz tem uma plataforma que também faz dosagem de micoplasma, o PCR em tempo real. Então, se os outros membros do protocolo têm interesse, podem enviar a amostra aqui para o Fiocruz que a gente testa. A Letícia, do laboratório, quer complementar alguma coisa. Oi, não, é porque a gente chegou a comprar uma outra leva de taco do banco de células e também estava contaminada e a gente avisou eles sim, tá? Então, eles estão cientes, é só isso. Eles falaram que não estava, né? Aí depois eles acabaram... Eles falaram que não estava, mas o método deles é do que o nosso, mas eu mostrei os nossos dados para eles e depois eles falaram que estão verificando lá e que devem conseguir uma outra fonte de células para me fornecer e tudo, mas enfim.
E vocês têm, se a gente mandasse as células para vocês, vocês teriam como dosar isso? Isso tem custo? Como é que funciona? Não, a princípio é um PCR convencional, é barato, dá para a gente fazer. Pô, claro, se mandarem centenas de amostras, não é. Mas a princípio a gente consegue fazer sim. Tá. Mais ou menos DNA extraído de mais ou menos uns 10 a 5 células, 10 elevado a 5, né? Já é o suficiente. Tá. Que isso é só o que mandar, na verdade, o custo e o trabalho maior eu envio, mas assim, não sei se o banco mandasse o original para você acha que isso... Se você acha que a contaminação é do banco, vale a pena testar, porque, claro, se o banco estiver contaminado, o que eles mandaram para a gente, provavelmente deve, mas assim, pode ser que, não sei, pode ser A que seja princípio o banco nega, o banco faz um teste enzimático, que é, ordem de grandeza menos sensível que o PCR, e ele fala que o método dele está limpo. Não, mas eu estou pensando, se a gente tivesse que mandar, tipo, assim, mandar de cada laboratório para vocês seria super custoso, provavelmente seria talvez inviável no sentido de que tem gente que já não tem acesso a dados, etc. E tal, né? Mas talvez mandar do banco, e claro, pode ser contaminado depois, talvez a gente pudesse mandar a célula-fonte do banco, pelo menos, que talvez já esteja, não sei se isso já está, como você congela, você acha que a amostra congelada dele já tá contaminada? Cara, teria que expandir de novo. A CACO2 que eles mandaram para a gente, sim. A SV40, a KYSE30, que eu não tenho como te dar certeza, porque a gente não tem mais o VAI original que veio de lá. Mas a linhagem que está no nosso laboratório está contaminada. A gente acredita que tenha vindo de lá. Mas essa seria uma alternativa, solicitar que o banco envie... Eles devem ter o controle de que lote que eles mandaram para a iniciativa, né? E que eles enviem... E aí no Rio mesmo, a gente vai lá, pega as células e traz, né? Enfim, foto para logística, isso talvez fosse possível. Acho que a gente tem que pensar no assunto assim, então. Mas é bom saber e talvez, sabe, se o banco topar ceder amostras para isso, talvez interessante para eles também. E eu concordo com o Michael Andrade, escreveu aqui, né? É um fato que você cita no artigo, mas faz parte da reprodutibilidade, né? Mas é importante saber, está citado. Né? Legal. O Thiago disse que não... então, vocês não viram isso, então acho que é bom... Quais são as suas células, Thiago? Olha, a LCK, SCC9 e a PC12. Tá. Vocês testaram todas as três? Mas é um alvo... Uma delas a gente não começou ainda, que é uma que eu escrevi aí, que eu acho que é a LCCK. A PC12 e a SCC9 sim estão ok até o momento. Eu pedi para a técnica que está fazendo os experimentos para ela repetir os PCRs que a gente faz de rotina. E aqui, se for o caso, a gente pode pensar numa forma de a gente receber aquilo, se as pessoas, sei lá, se alguém tiver com a suspeita, a gente pode receber o DNA e a gente faz o teste aqui também. Não vejo problemas. Acho que botar alguns tubos a mais aí não vai ter muito impacto, não. A gente não pensou nisso, mas a gente vai discutir na próxima reunião edital, talvez. De novo, acho que o mais fácil seria pegar direto do banco, mas acho que se alguém teve um problema maior, enfim, não sei, acho que a gente tem que pensar. A Munira falou algumas aqui e tal. Legal. Bom, se alguém mais tiver feito esse tipo de teste, acho que algumas pessoas previram, nos informem e tal, para a gente ver se é uma coisa que a gente tem que fazer sistematicamente ou não. Andres? Sim, bom dia a todos. Não, é só uma crítica quanto ao micoplasma, tá? É uma crítica que eu tenho e que eu falo bastante até nas aulas. É o seguinte, trabalho muito com PCR e PCR vê DNA. PCR não vê o micoplasma. É diferente ver o micoplasma e ver o DNA do micoplasma. E é diferente trabalhar com enzimas e trabalhar com DNA. A enzima tem que estar ativa, a proteína tem que estar ativa e isso depende do micoplasma estar ativo. O DNA não. O DNA se mantém por muito tempo e não quer dizer que o micoplasma esteja ativo. Então, por exemplo, o que o colega aí, acho que foi o Flávio, não tem nome quem falou, a empresa diz que fez o teste enzimático e está limpo, e eu estou mostrando que tem contaminação com DNA, não com micoplasma. O PCR não mostra o organismo vivo, ok? Isso aí tem que ser muito, muito, muito consciente. Então, se eu pegar um soro
que micoplasma tem em tudo que é lado, tá? Então, se eu faço uma extração de soro fetal bovino e eu inativo esse soro fetal bovino com calor e tal, e espero que ele esteja descontaminado, ok? O DNA do micoplasma vai continuar no soro. E aí eu vou fazer o PCR e vou dizer que soro tem micoplasma. E todas as células que tiverem essa alíquota de soro vão aparecer com DNA de micoplasma, porque é uma técnica realmente sensível. O PCR normal é sensível, imagina um PCR feito em tempo real com um intercalante, ou se eu consigo ainda ser um pouco mais sensível utilizando sonda. Eu vou conseguir pegar quantidades mínimas de DNA. Isso significa que eu tenho micoplasma contaminando minhas células? Não, significa que eu tenho contaminação com DNA. Então, o que eu deveria fazer? O enzimático é mais sensível porque tem amplificação de sinal, mas o correto seria fazer o microbiológico em placa. Porque, caso contrário, eu estou pegando o DNA e a minha célula não está contaminada com micoplasma. Talvez seria interessante fazer um trabalho na rede, né, propor isso aí a futuro, porque hoje, como a técnica de DNA é muito mais simples, é simplesmente pegar as células e ferver as células, né, para o DNA ficar extraído, se quer eu necessito de fazer extração com kit, aí o pessoal vai, a coisa mais fácil que tem é receber células, eu coloquei as células para ferver no PCR e sai feito o PCR e me dá o resultado. Eu acho que tem que ter muito cuidado ao dizer que estão contaminados, porque pode não ser reproduzível esse dado. Só isso aí. Interessante. Acho que, de novo, acho que eu mesmo entendo o tema, assim, acho que a gente tem que amadurecer e, de novo, talvez se tiver gente interessada nesse tema específico, talvez até o sample que a gente tem aqui seja interessante no sentido de possibilitar alguma coisa, assim, então, de novo, acho que a gente vai ter que seguir a gente com a pauta aí, para não ficar muito nas células. Mas acho que é uma questão importante. Talvez a gente possa ver o que vai... A gente vai discutir se a gente tem que testar sistematicamente tudo. Acho que vários grupos já fizeram isso, porque estava no protocolo, né? Enfim, o pessoal está falando aqui. Mas se alguém tiver alguma proposta de testar, assim, de como testar isso sistematicamente, ou alguma pergunta de pesquisa, no sentido de avaliar a contaminação, comparar métodos, entre em contato aí, tal, que a gente pode... De novo, assim, acho que a maior parte das amostras sociais estão aí espalhadas, e a gente pode tentar viabilizar isso se a gente conseguir, assim. Ana? Olá, bom dia, tudo bom? Para falar a questão também do micoplasma, a gente detectou aqui, a gente trabalhou com as linhagens MCF7, GRX, B16, F10, né, e a 87MG. Delas todas aqui, no protocolo, você falou assim, de praxe todo mundo, né, testou, mas pelo menos nos nossos protocolos diziam que a gente não precisaria testar o micoplasma, porque já viria testado do BCRJ. Mesmo assim, porque a gente deixa as células em quarentena e tudo, né, antes da utilização, antes de ir para a nossa sala, a gente fez os testes delas todas a gente faz o rushing, a PCR também, 12 alvos, é o kit da Sigma, se eu não me engano, que a gente utiliza. A gente encontrou somente em uma, que foi a B16F10. E aí, a mesma coisa, eles falaram que justificaram e tal, mandaram um lote seguinte, e aí o lote seguinte veio descontaminado. Então, assim, eu não sei se todos os colegas realmente testaram, que é um ponto, porque pelo menos no nosso protocolo dizia que não precisava testar, que já viria testado do BCRJ. O outro ponto é que a gente pode também se prontificar, tá realizando esses testes, tá? A questão do rushing a gente tem sobrando aqui, mas no caso, se fosse fazer a PCR, eu precisaria da reposição do kit, porque a gente não tem bastante, mas dá para a gente estar fazendo, porque até rotina aqui para a gente trabalha com bastante célula, então é rotina já do laboratório e entraria na rotina, não seria, tem pessoal para estar fazendo isso. Então, são só esses pontos mesmo que eu queria trazer. E com relação às células, você falou que viria com o BCRJ para estar enviando o mesmo lote. Eu acho que, em vez de estar enviando o mesmo lote, seria mais adequado quem congelou as células de trabalho está enviando essas células para os testes, né? Os testes que, realmente, as células que foram testadas, os laboratórios que mantiveram algum backup, estarem enviando essas para a gente estar realizando os testes. É isso. Beleza.
Bom, Juliano, a gente vai ter que ir adiante aqui, eu acho, mas acho que o encaminhamento aqui, então, é que quem testou, por favor, nos avise aí e tal, inclua no seu protocolo aí, né? Na sua planilha de dados ali e tal, se foi feito um teste, qual foi o resultado dele, que tipo de teste foi. A gente vai estar avaliando isso e vendo até que ponto a gente acha. De novo, assim, não era uma coisa obrigatória, você tem razão, assim. A gente, enfim, contou que o banco ia fazer e tal, enfim. Eles fazem o teste que eles fazem e pode ser que não bata com testes mais sensíveis. Mas a gente vai ter que avaliar se a gente consegue, enfim, fazer a logística de testar isso tudo, assim, pode não ser fácil. E acho que até com base nos resultados que a gente teve, seria interessante a gente olhar, assim, e tal. A outra questão é que tem tempo também, assim, sabe, de entregar tudo, fazer os testes, não sei o que e tal, não adicionar nenhum passo. A gente tem que esperar isso para análise, né? Então, assim, não é... Mas a gente vai discutir isso. De novo, se alguém tiver alguma outra visão sobre o tema aí e tal, ou tiver feito testes, nos avise, seja por e-mail, seja incluindo nas planilhas. Eu acho que a gente vai olhar de todo mundo aí e tal, vai ver. De novo, assim, a gente teve bastante gente que mencionou que não teve problemas. Então, assim, não é uma coisa completamente disseminada. E de novo, não sei, assim, acho que aí pessoas vão ter opiniões controversas sobre até que ponto isso aí invalida a replicação ou não, assim, então, mas seria bom saber. Agora, de novo, a gente tem que ver qual é a nossa capacidade de testar tudo, assim, e tal, a gente vai ter que estudar isso um pouquinho, assim, e tal. Mas para não trazer demais a pauta, eu diria que a gente tem que seguir adiante. E então eu vou compartilhar de volta aqui e tal. Então a gente tem, de novo, acho que agora a gente vai entrar em outras questões de logística que vão ser, né? Isso aqui, que vão ser importantes, mas só mencionando aqui, tal, a gente ainda tem espaço nas comissões aqui, né? Então, a do EPM já tem 4 pessoas, a do PCI tem 3, a do MTT tem 2, o Thiago acabou de se oferecer, então a gente vai entrar em contato com o Thiago Góes, a gente tinha falado com mais alguém que não respondeu aqui e tal, então assim, a gente está fechando isso aqui. Se alguém tiver interesse de participar desse processo de validação, que vai envolver ler uma série de protocolos com suas notas pós-experimento, alguma coisa entre 10 e 20, eu imagino, e participar de, acho que umas 2, eventualmente 3 reuniões de enfim, entrar em consenso sobre algumas coisas que deve estar acontecendo então em março e abril, né? A gente deve estar mandando a primeira leva disso aqui em março, espero, que são os primeiros que já acabaram e a gente tem que só organizar, e talvez uma segunda em abril com os que estão sendo finalizados ainda, e para tentar terminar esse processo aí até o final de abril, até o nosso cronograma no momento, né? Bom, seguindo adiante, isso aqui é importante para análise primária, pelo menos a gente tem algumas análises adicionais, coisas que a gente já começou, e eu queria só dar um update disso aí, tá? Acho que o Pedro vai dar um update sobre a questão dos mercados de expedição, no qual, de novo, a gente tem algumas coisas que talvez a gente possa usar ajuda, e a Clarice vai falar sobre a coisa da análise microbiota, que depende de alguns passos de logística que a gente tem que organizar, então isso é importante a gente discutir aqui. Pedro, você está aí? Estou sim. Só compartilhar a tela aqui. Me avisem se estiver funcionando ou não. Tá. Beleza. Então, vou só dar um update bem breve sobre o que a gente analisou e o que a gente tem de dados sobre as surveys of beliefs. Então, pois a gente fez aquelas perguntas há alguns anos atrás, as pessoas predizendo a probabilidade de replicação de cada experimento, a dificuldade técnica e uma estimativa do tamanho de efeito da replicação, se seria maior, igual ou menor do que o original. Eu ainda não olhei os dados dos prediction markets, a gente vai deixar isso com alguns colaboradores, então vou apresentar só a parte das surveys inicial. E aqui está meio reciclado de um reporte que eu fiz há um tempo atrás, então está tudo em inglês, desculpa. Mas isso, nós temos 69 participantes, um pouco mais no APM do que no PCR, então a distribuição está nesse quadrado aqui, 29 no APM, 22 no MTT, 18 de PCR. Cada participante respondeu aproximadamente 20 estudos, né? Só que 20 dessas pessoas eram do BRI, da iniciativa, então elas receberam alguns estudos a menos. No total são 1.342. E eu fiz algumas análises bem iniciais, assim, preliminares de correlações. Uma das coisas que você pode ver é que a probabilidade de replicação correlaciona com a estimativa de tamanho de efeito, que faz sentido. E eu não vou entrar em todos os detalhes porque não é a ideia dessa apresentação. Mas, assim, só para meio que descrever observações gerais, né? A gente não vê uma diferença muito dramática entre as técnicas, então se você olhar a probabilidade de replicação, que é esse primeiro quadro aqui, não tem muita diferença entre as técnicas, nem nos tamanhos de efeitos. Você vê um pouquinho na dificuldade do MTT, em geral é menor, e isso faz sentido com o que a gente sabe dos experimentos.
uma coisa interessante é que a gente vê uma grau de variabilidade muito grande entre cada estudo. Então, aqui tem para cada estudo do PCR, mas, enfim, eu tenho os gráficos para MTT e EPM também. As pessoas não concordam. Assim, todos os participantes de PCR estão com uma variação muito grande para cada estudo. Isso é interessante. Um pouco inesperado também, mas, enfim. E uma coisa que a gente, na verdade, talvez queira ajuda para essa parte de uma classificação das respostas subjetivas. Então, além das pessoas numericamente dizerem probabilidade de replicação, dificuldade, etc., a gente também perguntou quais são os fatores que levaram você a responder dessa maneira. E eram campos abertos, né? Então, na verdade, digitar qualquer texto, em geral, são pequenas respostas. O que a gente tentou fazer é classificar uma pequena amostra delas, são 2.000 no total. A gente fez para 150 e a gente fez categorias, dizendo o que estava incluso nessas respostas. Basicamente, quais são os fatores que as pessoas estão usando para responder essas perguntas. Envolvem, por exemplo, tamanho de efeito, questões estatísticas, questões de protocolos, de metodologia, etc. Mas, assim, a gente está na dúvida de como expandir isso para o resto de todas as perguntas, das respostas. A gente fez só para 150 e quem fez foi eu e a Bruna. E a gente tem um grau de discordância razoável. Assim. Então, provavelmente seria melhor que a gente tivesse mais avaliadores, talvez mais de um avaliador por resposta. Mas isso acaba multiplicando o trabalho, então uma das soluções é a gente fazer um crowdsourcing. Então, se alguém tiver interesse em trabalhar com esse set dos dados de prediction marks, de survey of beliefs e nessa parte de classificação subjetiva, é só entrar em contato com a gente. A gente originalmente tinha só um Excel, né? Então, assim, aqui eu tenho para cada resposta, tipo, quais são as categorias. Tem uma questão de valência também, se foi mencionado positivamente, negativamente ou neutro. A gente provavelmente vai fazer isso através de um Google Forms, então você só coloca seu nome, qual foi a resposta e quais são as categorias envolvidas. Mas é isso, assim, só para dar um update bem rápido do que foi feito com esses dados até agora. E é isso. Bom, então, assim, acho que basicamente a ideia é isso aqui porque a gente precisa de ajuda nesse... De novo, assim, os dados primários dos mercados de predição, que é basicamente qual foi a probabilidade média de replicação, isso deve entrar na análise primária, né? Mas isso não depende disso aqui, porque assim, a gente está, na verdade, aqui explorando por que as pessoas sabem, o que as pessoas usam na predição, por que elas variam tanto nas predições delas, o que nos parece uma coisa importante. Isso aqui seria, na verdade, tempo um artigo separado e tal, explorando, quer dizer, como é que pessoas predizem reprodutibilidade de artigo de experiência de laboratório, por que isso varia. E acho que o que tem nos surgido é bem rico, assim, a gente não esperava receber tantas assim e tal, mas assim, acho que as pessoas fizeram um esforço para tentar justificar as predições. E é uma coisa que acho que só quem olhou isso aqui, na verdade, foi o pessoal da Austrália, do Replicats, mas para psicologia, assim, que é na verdade, um mundo bem diferente, assim, e tal. Então, assim, acho que é um tema bem pouco explorado e acho que me parece bastante rico e tal. Então, se alguém tiver comentários aqui, eu simplesmente quiser dizer, poxa, olha, eu gostaria de participar, seja agora ou por e-mail. Acho que tem um potencial interessante, a gente tem colaborações com gente fora e tal, que nos ajuda nessa parte de expedição e tal, basicamente na Suécia, nos Estados Unidos, enfim, bem espalhado na Nova Zelândia, mas a principal é a Deber na Suécia e tal. Então, assim, é gente que estuda predição, acho que para mim é bem interessante. Claro que não é obrigatório, quem não quiser se envolver com isso aqui, sinceramente não precisa, mas se tiver gente interessado em... Acho que a primeira tarefa é classificar as próximas, depois acho que, sabe, isso vai gerar um paper aí e tal, discussão, acho que discutir o tema de como é que a gente avalia qual é a nossa heurística para avaliar a reprodutibilidade de artigos. Enfim, estamos abertos aí e tal, a gente que queira colaborar. Não sei se alguém tem algum comentário, senão eu ia seguir com... posso compartilhar por cima de você aqui, Pedro? Sim. A próxima análise secundária que a gente queria discutir, na verdade, é a questão da análise de microbioma ali e tal. Então, a gente ainda está tentando definir o que a gente vai conseguir fazer de fato com as amostras que a gente tem, que talvez não seja, enfim, a gente não tem isso para todos os experimentos, né, nem todo mundo coletor. Dito isso, independente do que a gente vai fazer exatamente, a gente queria organizar o envio das amostras o quanto antes para o laboratório do Michel, que é quem se propôs a recebê-las, processar e encaminhar para o sequenciamento, para elas não se perderem e tal, pelo Brasil fora, porque quanto mais tempo passar, mais, enfim, mais complicado vai ser fazer isso aqui e tal. Então, a gente queria tentar organizar isso para logo, e a Clarissa vai mencionar como é que a gente pretende fazer isso aí.
Oi. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas que a gente pensou assim, que seriam interessantes para responder com esse projeto. A principal, a inicial, que motivou toda a proposta de fazer as coletas era uma busca de correlacionar a variabilidade da microbiota com a variabilidade nos resultados de reprodutibilidade entre laboratórios, se tem alguma não sei, alguma justificativa, alguma explicação que possa vir desse lado da microbiota, mas isso depende de a gente ter várias cópias por laboratório, por experimento, né? Vários laboratórios fazendo o mesmo experimento e coletando as amostras, mas se a gente não tiver uma quantidade razoável de amostras com essas características, a gente ainda poderia ter outras perguntas interessantes para explorar, como, por exemplo, a própria variabilidade da microbiota com variabilidade interindividual entre os animais de controle, ou mesmo só uma coisa mais descritiva sobre o cenário que tem de microbiota nos biotérios brasileiros, já que a gente tem bastante diversidade de instituições. Podem haver mais, e se alguém mais tiver perguntas interessantes, pode entrar em contato com a gente também, que a gente ainda está em processo de definir o que a gente consegue responder de fato, né, e priorizar essas perguntas. Principalmente isso depende de quanto de amostras a gente consegue ter e quantas a gente consegue analisar. Então, de início foram 35 replicações, 35 cópias, né, de 20 experimentos registrados, com um total de 300, que somando, né, todos esses experimentos e todas as amostras que foram registradas nos protocolos, dá 308 amostras. A gente está tentando agora confirmar com esses laboratórios quantas amostras foram de fato coletadas, houveram alguns problemas, ou se houve alguma perda, né? Porque também os experimentos acabaram ficando espalhados ao longo de bastante tempo, então tem gente que já terminou há bastante tempo, mas as amostras estão lá guardadas, a gente só queria ter essa confirmação. Então, a gente tem uma confirmação de 64 amostras de 5 laboratórios diferentes, e a gente ainda precisa definir quantas amostras vão poder ser analisadas. Essa quantidade depende, então, de quantos laboratórios confirmarem, mas também um pouco de questões financeiras mesmo, de quanto a gente consegue, se a gente consegue fazer todas as análises, se a gente consegue analisar só uma das amostras por animal, ou se a gente vai precisar selecionar só os experimentos com pelo menos 2 laboratórios para poder fazer aquela correlação com a reprodutibilidade, e por aí vai. Mas, com certeza, é um banco de dados, um potencial muito rico que a gente tem, e que está espalhado agora, então a gente precisa, o nosso primeiro desafio nesse spin-off vai ser conseguir juntar isso tudo lá no laboratório do Michel Andrade, com a ajuda também da Luísa Berens, que está em Porto Alegre, então a gente precisa organizar esse envio de amostras. Essa é a logística que a gente pensou que pode funcionar, e a gente vai abrir aqui também para discussão, mas a ideia é que cada laboratório, a partir do momento que a gente disser assim, ok, envios estão liberados, a gente precisa que cada um comunique para a gente que as amostras estão prontas, que elas estão disponíveis para receber a transportadora. A gente vai fazer esse intermédio de comunicação com a transportadora, talvez envolvendo a eBent ou alguma pessoa contratada especialmente para esse projeto. Mas uma vez que a transportadora for acionada, eles vão entrar em contato com vocês e vocês vão precisar, então, manter essa comunicação ativa, porque envolve agendar uma data de coleta, determinar exatamente a forma de envio, deve envolver gelo seco, e a gente ainda precisa, esses detalhes vão precisar ser combinados na hora. Quando vocês enviarem, então, a gente pediria que avisasse o laboratório lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, porque eles precisam fazer um processamento imediato das amostras. Então, eles precisam estar cientes da previsão de chegada de cada envio desses. E, claro, a gente fica responsável por realizar o pagamento desse transporte nesse momento. A gente ainda não tem um cronograma muito definido, a gente espera que essa liberação dos envios aconteça em março ainda, mas depende de
também chegar alguns materiais lá no laboratório do Michel para poder iniciar esse processamento das amostras. E era isso que eu tinha para apresentar. Então, a gente está aberto a sugestões ou dúvidas, ou se alguém já recebeu meu e-mail, ou da Bruna ou do Kleber perguntando sobre as amostras, por favor, nos avisem, que isso também ajuda no nosso planejamento, para saber, ter uma ideia de quantos laboratórios são e como a gente pode fazer isso da melhor forma. Tá. Bom, tá aberto para... Não sei se o Michel quer comentar alguma coisa, ou o Luiz. Não, da minha parte está tudo certo. Tá. Quanto tempo você acha que leva para chegar os kits aí que você precisa para processar as amostras? Eles tinham, eu acho que era 30 dias o prazo de entrega que estava previsto lá no orçamento original. Então não valeria a pena a gente comprar agora, porque ia chegar e ele ia ficar velho, né? Ele tem um prazo de validade, agora não, eu tenho que olhar aqui, tá? Mas ele tem um prazo de validade meio longo, 12 meses, pelo menos. Então, por esse lado, daria até já para ir adiantando a compra dos kits, só que a gente não sabe o quantitativo, né? Pois é, por isso acho que é importante para a gente que o pessoal nos responda quem é que tem a amostra. Enfim, a gente está tentando confirmar quem de fato guardou as amostras e tal, etc. Enfim, menos da metade dos laboratórios responderam. Então, assim, fica aqui o apelo para você receber esse e-mail, tipo assim, as suas amostras de material secal estão guardadas. Por favor, responda para a gente aí, para a gente poder programar isso aí e tal. Mais alguém? Se chegar, Michel, em todo caso, se chegarem as amostras e o kit não estiver aí, isso é um problema? Não é um problema. Elas vão para menos 80. O único problema que a gente tem aqui é espaço, né? Como muita gente enfrenta. Então, à medida que elas vão chegando, eu já gostaria de ir extraindo para não sobrecarregar o nosso pouco espaço. Mas se eventualmente chegar alguma antes, não é um problema sério, se o kit atrasar alguma coisa assim. Não, porque aí a gente coloca, aí ok, vai ser uma caixa, talvez, sabe? Mas o problema é se chegar a 20 caixas. São algumas dezenas de amostras, assim, então, não vai ser tipo, acho que tudo vai caber em uma ou duas caixas, no fim das contas, né? Talvez 3, enfim, não é uma super... Mas não tem problema. Mas acho que pode tentar comprar os kits antes, então, mas talvez eventualmente, só para não esperar demais, talvez a gente já possa ir organizando os vídeos, mas a gente precisa saber a quantidade. Então, por favor, nos respondam aí e tal. Enfim, quem não confirmou isso, por favor, a gente vai encher o saco de novo e tal, só para a gente poder fazer a conta de quanto a gente vai gastar nisso e quanto amostras vão ser, e, enfim, quanto kit a gente tem que comprar, etc. Para quem está em Porto Alegre, o Matheus comentou aqui no chat, né? Aí não precisa de um computador, é só alguém ali e carregar de um lado para o outro, assim, a gente estava contando que isso fosse mais fácil. E tem alguns, enfim, particularmente, isso foi cômodo, que assim, acho que a gente tem uns 2 ou 3 dos laboratórios que coletaram microbiota que estão aí e tal, então esse vai ser um processo mais simples. Aliás, o próprio laboratório do Michel é um deles. Acho que era isso, então, na verdade, alguém mais quer... O processo parece ok. Tá. Então, voltando para a nossa pauta principal, para tentar acabar às 10h30, como a gente prometeu. A gente tem outras coisas para discutir ainda, assim, que não vão caber na reunião de hoje, né? Então, assim, tem toda uma questão de analisar a variabilidade de protocolos, como é que isso influencia no valor de resultados, isso é uma coisa super específica de cada técnica, e acho também, assim, analisar problemas específicos de cada técnica, enfim, tem bastante coisa que a gente gostaria de fazer para além da análise primária, que a gente gostaria de fazer com vocês, porque aí tu começa a entrar em perguntas que são mais técnicas específicas, por assim dizer, que a gente tem menos expertise, mas eu não queria adiantar essa pauta agora, porque acho que, enfim, a gente mesmo não amadureceu muito como é que isso vai ser feito, mas, assim, provavelmente numa próxima reunião a gente vai tentar abordar esse tipo de coisa aí e tal. Mas antes a gente tem coisas mais urgentes aí, tal, tipo prestações de contas e licenças e burocracias várias, assim. Então, assim, a gente tem que, com a conclusão do experimento do projeto aí, tal, a gente tem que encerrar as nossas licenças, que foram feitas no nome do projeto. A gente tem uma licença da Polícia Federal e a gente tem MTAs para uso de células, que a gente não vai querer pagar o armazenamento do banco, então a gente está passando para outras pessoas, e a gente tem realmente que encerrar a conta do projeto e tal, e acabar a parte financeira. Então, eu queria passar para a Bruna e tal, para falar da primeira parte e tal, de licenças de materiais, e depois falar um pouquinho de financeiro. Bom, só para alguns avisos importantes aqui,
muito mais relacionado com a questão da licença da Polícia Federal, então, assim, é mais para quem tem nos experimentos reagentes controlados, né, como o clorofórmio, a cafeína e o ácido clorídrico. Então, esses laboratórios já recebem todo mês, né, todo dia 30 de todo mês, um formulário para responder o quanto que usou em referente ao mês anterior, né, que é como é a cara do mapa que a gente tem que declarar lá na Polícia Federal. Então, o que a gente tem de estoque nesse momento, para cada um desses reagentes, tá nessa unidade de quilo e litro, porque é o que o sistema ele converte para isso. Então, a gente tem 4 quilos, 4,8, né, quilos de cafeína, a gente tem 4,5 litros aí de clorofórmio e 0,3 litros de ácido clorídrico. Então, divididos aqui por laboratórios, né? A gente tem cerca de 8 laboratórios usando cafeína, 5 com clorofórmio e 2 com ácido clorídrico. A mensagem aqui mais importante é que poucos preenchem o formulário. Assim, geralmente são sempre os mesmos 3, 4 laboratórios que todo mês vão lá preencher o quanto que usaram, ou 0, né? No caso, quando não usaram. E alguns outros a gente não tem muita informação de se está usando, quanto que está usando. E isso é importante não apenas para a declaração, né? Porque o mapa da Polícia Federal, ele requer que a gente mostre movimentação todo mês, assim, não tem como não fazer, a gente tem que declarar que tem alguma movimentação, usou ou não usou, a gente tem que informar. Então, a licença é para uso, então a gente tem que declarar para eles o quanto está sendo usado, e porque a gente precisa também saber a quantidade, o estoque, o quanto que a gente tem, o quanto que já foi usado, e na verdade não está mais aqui, né? Para poder finalizar a licença. Então, ela vai ser finalizada com a conclusão dos nossos experimentos. Então, para isso, a gente precisa saber quem terminou até aqui. Alguns a gente já sabe, no caso, aqui um laboratório dos 8 já nos informou que terminou com a cafeína, e com ácido clorídrico a gente tem a informação de que ele colocou no formulário que tinha usado tanto e já tinha terminado. Então, a gente precisa saber quem terminou, e se terminou, quanto que ele usou de total e o quanto que está sobrando. Quem não terminou ainda pode continuar, né? Nesse mês de fevereiro vai ter um novo formulário, informar o quanto que está usando. E a gente está tentando se organizar aqui para ter um cronograma, para saber o quanto que vai sobrar disso, para, né, saber como vamos finalizar a licença. Então, o nosso cronograma aqui é que até o final de março vocês podem nos avisar, né, se já usaram tudo, ou se vocês forem, né, terminaram de usar nos experimentos, forem usar em outro experimento, outras amostras, também podem usar, desde que nos informem, né, assim, mais ou menos até o final de março, passar um pouco também, a gente ainda vai estar fazendo a declaração de abril ou maio. Então, pelo menos até o final de março, vocês ainda têm 2 formulários aí, no dia 28 de fevereiro, no dia 30 de março, para nos informar, né, se usou, se terminou e o quanto que tem, quanto que usou e quanto que está sobrando. E por que isso é importante? Porque para a gente finalizar a licença, a gente precisa fazer a destinação total desses reagentes. Então, isso aí pode ser por destruição, neutralização e doação. Então, a forma menos burocrática e problemática que a gente encontrou aqui foi fazer a doação para outra licença, que no caso é a licença do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, e para isso a gente precisa das quantidades exatas, assim, o mais próximo possível do que tem com vocês, na verdade, e o que está declarado no mapa, e aí a gente precisa declarar isso no sistema para essa outra licença, e eles vão receber essas quantidades. Então, por isso que a gente precisa muito da contribuição de vocês, do que está sendo usado de fato e o que está declarado lá. E isso vai ser transportado no processo inverso, né? Quando a gente comprou, eles foram entregues na UFRJ, na FESED, dali, para quem não era do Rio de Janeiro, foi transportado até o laboratório de vocês, e agora a gente vai fazer o processo inverso de coletar o que sobrar, de volta para a UFRJ, para a gente poder fazer a doação para o Instituto de Bioquímica. Na verdade, só talvez fazendo uma parte, o jeito mais burocrático de resolver isso aqui é vocês usarem, né? Assim, é muito mais fácil de vocês usarem, assim, quem tiver uso para clorofórmio, ácido clorídrico e cafeína, por favor, faça aí e tal.
Porque, assim, se você usar tudo, tá ótimo, tá resolvido. Assim, se você não usar tudo, a gente não pode se responsabilizar, a gente não vai ter licença para segurar isso aí depois, então vocês vão ter que nos devolver para a gente encaminhar para outra licença que não tem vocês como colaboradores. Assim, então. Se alguém tiver uma licença localmente, as pessoas podem transferir para a sua própria licença, Bruna? Pode, se ela tiver licença, sim, a gente pode doar para elas. Tá. Tem que estar ativa, né? Não pode estar com nenhuma irregularidade. Se tiverem alguma dúvida, também podem entrar em contato no e-mail. A gente vai mandar isso depois escrito por e-mail, né? Quando a gente tiver um pouco mais andado com isso, de mais informações. Mas no momento é isso, só para ter ideia do que está acontecendo com relação aos controlados. Acho que não tem nenhuma regulação específica para nenhum produto. O canabidiol, não, o canabidiol é uma receita médica, né? Então, assim, isso aí não é uma coisa que a gente preenche. Uma vez que você fez a receita foi para uso em pesquisa, não tem ninguém controlando onde é que ele está, assim, e tal. Então, acho que o canabidiol não é um problema, assim, e tal. O que a gente tem que preencher para a polícia é ácido clorídrico, clorofórmio e cafeína. Certo? Então, assim, até a gente não vai poder se responsabilizar pelo porte de vocês dessas coisas a partir de abril ou maio. Então, assim, até março a gente precisa que ou vocês usem, ou vocês doem, achem uma licença na instituição de vocês para transferir, ou vocês devolvam para a gente, assim, e tal. E aí a gente precisa que até o final de março vocês informem quanto que sobe aqui, que você sabe se sobrou alguma coisa. Se vocês vão nos devolver, ou vão passar para mais alguém. Alguma pergunta? Tem uma pergunta da Graziele no chat, acho que você pulou. Quem não for usar precisa ou arranjar uma licença local para passar, o meu departamento tem, e aí tudo bem, a gente passa para você, ou nos devolver, porque o meu departamento tem, no caso, e aí a gente passa, mas aí, claro, vocês não estão nessa licença, então, assim, vocês vão ter que mandar de volta para a gente vai cobrir os custos de envio, se isso tiver que ser devolvido. Agora, claro, é a forma mais complicada, na verdade. Se você puder usar ou puder transferir para alguma licença local, na verdade, é mais fácil para a gente. Né? Mais alguém? Tá. A outra questão burocrática aqui é financeira, mas isso eu acho que eu estou mais prestando contas aqui e tal, do que propriamente requer a participação de vocês, mas acho que é importante também, porque, enfim, prestar contas faz parte aqui e tal, então... a gente tinha, então, assim, só para mencionar muito brevemente o nosso balanço financeiro do projeto aqui, tal, que está se encerrando, a gente teve um aporte inicial aí, tal, de R$100 e poucos mil, que foi para desenvolver o plano do projeto, que uma vez todo mundo entrou, foi reforçado com um aporte de R$1 milhão, que era para fazer os experimentos em si. Isso aí estava mais ou menos previsto usarem quase R$600 mil com experimentos e uns 374 mil com bolsas, com uma reserva técnica que existia na época, porque a gente sabia que algumas coisas podiam ir overboard, e alguns foram, então assim, foi bom de ter feito uma reserva técnica. A gente acabou gastando muito mais com bolsa do que previsto, porque os projetos se estendiam no tempo, por conta da pandemia, a gente ia acabar em 2021 e estamos acabando em 2023, então assim, claro, obviamente a gente estourou o nosso orçamento de pagar pessoas, e os produtos também acabaram sendo mais caros, pelo dólar ter subido, por coisas terem sido recompradas, mesmo que alguns períodos tenham sido cancelados, ainda assim a gente gastou mais com reagentes, ainda que não tão mais do que a gente previa. Quase a gente tivesse feito todos os experimentos, a gente teria gasto bastante mais, né? Disso, 540 mil foram compras que a gente fez, 143 mil foram coisas que as pessoas usaram e a gente ofereceu como reembolso, dos quais uns 120 mil foram usados, ou 110 mil, assim, tem um tanto de valor de reembolso que as pessoas não usaram e que não sei se vão usar ainda, mas a gente fez vários apelos para as pessoas usarem os seus reembolsos. Acho que quem não solicitou até agora, assim, a gente está supondo que não vai usar e a gente vai acabar tomando de volta aí, tal, no saldo do projeto. Então, no saldo atual são 108 mil, dos quais a gente tem aí tal 38 mil reais comprometidos com bolsa e taxa que a gente tem que pagar ainda. E tem esses 28 mil reais que não foram usados de reembolso aqui, então não sei se alguém aqui, por acaso, não usou seus reembolsos, mas assim, se alguém ainda pretender usá-los, entre em contato pessoalmente aqui e tal, senão a gente vai... E algumas pessoas já disseram que não usar e tal, então se vocês nos responderem, a gente vai interpretar como vocês não precisam do recurso, não pretendem usar em nada, e a gente vai acabar usando para outras coisas e tal. Então, assim, só avisando, se você não usou os reembolsos, talvez seja a última chance, enfim, nos avise, mas a gente tem que, a gente está encerrando um contrato com a Ibent, então, assim, até para a gente já está mais complicado de fazer essas compras e tal. Então, a gente está considerando, se vocês vão se manifestarem, a gente está considerando isso aqui como recursos não solicitados que podem ficar para o projeto.
Isso dá uma sobra total de R$40 mil, agora vão ter gastos de transporte, não sei o que e tal, etc. Então, assim, desse aqui a gente vai usar uns 20, 30 mil a mais. Então, assim, imagino que encerrando todos os experimentos aqui, tal, todos esses envios que faltam de polícia, de microbiota, não sei o que e tal, a gente vai acabar com um montante de caixa que não vai ser grande, alguma coisa de 20, 50 mil reais, dependendo se as pessoas quiserem usar esse reembolso ou não. Só mencionando, a gente só tem esse dinheiro sobrando porque a gente pediu 50 mil reais a mais para a Rapideira, meio que mendigou no fim do ano passado, ali, tal, quando a gente viu que a gente estava acabando o caixa, assim, eles toparam, enfim, a gente fez essa justificativa de que o projeto se estendeu muito, e eles botaram 50 mil reais a mais. Mas a gente deve ter um pequeno recurso sobrante no final do projeto, não é muita coisa, mas eu só queria, então, assim, acho que, na verdade, o nosso plano, a gente tem até final de 2023 para encerrar a conta, então, assim, a nossa ideia é usar esse recurso que eventualmente sobre para questões de análise secundárias, curadoria de dados, que a gente acha que vale a pena investir relacionados aos dados que saírem do projeto até o final do ano, eventualmente pagar taxas de publicação, se elas se aplicarem. O que sobrar além disso, talvez dê para usar no início dos sequenciamentos de microbiota, mas a gente não vai conseguir financiar tudo com isso, provavelmente. Então, assim, igual um projeto que fazer ele inteiro, talvez dependa de captar recursos. E, eventualmente, enfim, o que a gente não conseguir gastar, mas acho que na prática isso aqui já gasta tudo, mas pode ser usado em atividades da Rede Brasileira de Reprodutibilidade, que é, enfim, na verdade é um projeto a parte aqui, tá? Mas só acho que dando um retorno. Foi uma coisa que a gente já trouxe algumas vezes aqui, tá? A gente gostaria de que a gente tivesse alguma permanência depois do final do projeto de aplicação. E acho que a gente meio que conseguiu fazer esse processo sucessório. Dito isso, o processo sucessório envolveu meio que achar pessoas completamente novas, assim, quer dizer, a gente tinha essa ideia de ter uma rede brasileira de reprodutibilidade mais permanente que conectasse pessoas interessadas no tema e tal. O nosso molde assumido é a UK Reproducibility Network, que é uma ideia que já tem uns 5 anos de estrada e está indo bem e conseguiu, enfim, fazer coisas legais, conseguir recurso e servir de molde para redes de reprodutibilidade que estão espalhadas pelo mundo e tal. Hoje em dia a gente tem acho que umas 15 em países diferentes, a gente tem se comunicado com eles. A gente está listado no site deles e tal, por mais que a gente não seja exatamente isso, mas, enfim, como eu tinha reprodutibilidade no nome, enfim, a gente é o único patinho feio com logo diferente aqui e tal. Mas isso motivou que a gente tinha que montar alguma coisa do gênero, né? Eu tive conversas com algumas pessoas aqui e tal, da iniciativa sobre isso, sobre o que o projeto uma rede poderia fazer, e com gente de fora, e com gente de outras áreas, porque ele ia tentar estender para além da área biomédica. Depois disso, a gente acabou com uma força-tarefa de 9 pessoas que estão envolvidas em organizar isso aí ao redor do país hoje. Curiosamente, nenhuma delas veio da iniciativa, assim, então, mas talvez, exceto eu, mas talvez seja saudável, mas a gente tem gente da área biomédica e tal, de laboratório, o Baldo na USP, a Silene na USP, a Roberta na USP, tem gente de pesquisa clínica, aqui está o Gabriel, o Larry, Felipe, a Raquel da Linguística, a Camila da Psicologia, e de vários estágios de carreira e tal. Então, assim, tem sido um processo legal, ainda um pouquinho lento, mas a gente já tem um site montado aqui em reprodutibilidade.org, que já está mais ou menos prontinho. A gente tem alguns membros iniciais, que isso aqui são basicamente os nossos próprios projetos, mas a gente tem algumas pessoas que já toparam o convite, então a gente deve ter talvez alguns 10 grupos como membros oficiais da rede aí e tal. E, de novo, a ideia é ter o grupo de pesquisa ou a iniciativa, a gente é um deles, né? Como membro base, né? Tipo assim, tentar juntar grupos, iniciativas, projetos que já trabalhem dentro do tema de reprodutibilidade, transferência de pesquisa, metodologia científica, e que tenham ações no campo já, e tem uma rede que conecte as pessoas, coloque elas para conversar, e eventualmente consiga catalisar projetos maiores, coletivos aí e tal. Então, basicamente, o grupo é o nosso membro fundamental, mas a gente está aberto a membros individuais que queiram fazer parte também, e a gente está aberto a instituições, departamentos, institutos, universidades que tenham ações no campo, que também queiram se juntar. Os detalhes de como é que cada tipo de membro tem que entrar em contato com a gente, o que as pessoas precisam fazer, apresentar, etc. Está no nosso site, se você quiser dar uma olhada. A gente conseguiu financiamento mínimo de $1.000 aí, tal, via eLife, que tá, mas pago o Zoom, pago o Dropbox e tal, etc. Que foi, enfim, para mim, mas na prática é para a rede, assim, então não pretendo usar nada disso para o meu laboratório. Até porque não tem mais laboratório. E, de novo, assim, isso aqui pode ser, sabe, como a gente tem até 2023, fechar a conta da iniciativa, se alguma coisa sobrar, eu acho que a gente pode, talvez, investir em alguma coisa que tenha a ver com isso aqui e tal. A gente tem um que outro projeto para começar e tal. E a gente deve ter um lançamento público em abril, se tudo der certo. Que tal? A ideia é fazer uma primeira reunião interna de membros
que já toparam participar agora em março, para ter uma ideia do que a gente pretende fazer e tal. E fazer um lançamento público da rede, uma chamada pública para a gente, para novos grupos e novos membros que queiram entrar e tal. Então, assim, a gente espera, a partir desse primeiro núcleo, assim, e tal, começar a expandir em abril e ter uma comunidade mais permanente de pessoas que já trabalham com o tema, têm as suas iniciativas e que queiram se juntar em coisas maiores, como a gente fez nesse projeto aqui em particular. E aí, enfim, está aberto, claro, se vocês quiserem entrar como laboratórios ou como eu tenho um projeto que tem a ver com isso, ou mesmo como indivíduos aqui e tal, a gente está aberto a receber, a partir de abril a gente deve estar aberto a receber novos membros aí e tal. E se alguém quiser entrar em contato já antes, pode escrever para mim e tal. E eu coloco em contato. Não sei se tem algum comentário nesse sentido aí, tal, alguém queira adaptar. Se não, a nossa última pauta possível seria o plano de publicação, mas como eu esperava, eu acho que a gente está um pouquinho overboard já e tal. Eu vou só, enfim, eu posso talvez só mostrar esse slide aqui e tal. Opa. Então, assim, a gente tem, acho que produção científica extensa para sair do projeto, né? A gente tem uma análise primária, que deve ser o nosso artigo principal, que vai ter o resultado dos experimentos, as taxas de reprodutibilidade, etc. e tal, que já tem um plano mais ou menos pronto, e a ideia é que esse aqui seja uma autoria em consórcio com todo mundo que participou dos experimentos e tal, e cada laboratório e tal tem os seus autores, e acho que a gente está mais ou menos em contato para saber quem eles são. Eram 3 por laboratório, no fim das contas, alguns laboratórios tiveram gente trocando, etc. A gente teve que, eventualmente, quebrar um pouquinho essa regra, mas, de novo, claro, entra aqui quem de fato participou dos experimentos, participou dos protocolos, e ainda que a gente não esteja, enfim, supervisando, acho que está contando que cada laboratório seja íntegro e ético no sentido de colocar as pessoas que realmente trabalharam. Ainda a gente não vai conseguir controlar isso de verdade. Mas, assim, acho que tem uma série de outras coisas. Acho que a comissão organizadora realmente gostaria de escrever sobre as reflexões sobre dificuldades de tocar um projeto desse. Isso aqui é uma coisa mais nossa, porque a gente vai estar, enfim, reclamando e, enfim, são as nossas próprias churumelas, mas se alguém quiser discutir e tal, a gente também está aberto ao aviso de vocês. Tem essa exploração mais a fundo das previsões, em parceria com o pessoal que trabalha com isso e tal, que foi o que o Pedro mostrou. Tem uma questão que a gente gostaria de explorar, que é a variação de protocolos e como isso aí tem a ver com variação de métodos, de resultados, ser bem método específico. A gente gostaria de ter um paper sobre isso para cada método, mas a gente nem começou a trabalhar nisso aqui, então, assim, isso aqui é uma coisa para depois que a gente acabar a análise primária, a gente gostaria de entrar em contato de volta com vocês para trabalhar nisso, porque acho que isso aqui vai depender da expertise de vocês. Tem essa coisa da microbiota, mas, de novo, isso aqui depende de conseguir recursos, fazer, etc. Então, isso é mais para frente. E tem uma questão de variação entre células, que a gente chegou a mencionar, assim, até que ponto as respostas a seus primeiros experimentos foram consistentes ou não. A gente chegou a ter uma primeira conversa sobre isso aqui e tal, mas acabou não tendo continuidade, porque a gente acabou numa reunião, segunda reunião sobre a gente, então a gente deixou o projeto meio na geladeira, mas isso, enfim, talvez seja uma coisa que a gente queira voltar em algum momento. Algumas pessoas mandaram dados, a gente chegou a dar passos bem iniciais. Mas isso é o que a gente tem em mente agora, assim, e tal. E não sei se alguém tem mais alguma coisa que não está contemplada aqui. Mas, assim, acho que é uma questão que a gente tem que definir, tem que discutir, e acho que não vai dar tempo de fazer isso aqui agora, mas é que, sabe, quem é que é autor de cada coisa? Assim, acho que ter feito os experimentos coloca você no paper inicial aqui e tal. Eventualmente, os papers de métodos, que também vão ser em cima dos resultados. Os outros, acho que são coisas que ou a gente vai fazer, ou outras pessoas vão fazer com a gente, ou a gente talvez abra para, como a gente fez com isso aqui, quem quiser participar aqui dentro do grupo, pode entrar, mas, enfim, isso envolve fazer novas coisas além dos experimentos em si. Assim, acho que a autoria, o fato de ter participado dos experimentos, basicamente coloca você na análise primária aqui e tal. E, eventualmente, se a gente conseguir fazer uma coisa de métodos versus, enfim, outras coisas que usam os resultados, que vão ser talvez esse aqui de protocolos e o da microbiota, enfim, evidentemente também vão levar em conta as pessoas que participaram dos experimentos em si. Algum comentário? João, a gente vai voltar para isso aqui, né? Assim, claro, a gente vai ter que onde publicar, como publicar, o que entra, etc. e tal, mas é uma decisão coletiva, porque vai ser um projeto de autoria coletiva, então, claro que depois que os resultados tiverem aí, a gente vai ter que voltar para isso, mas eu só queria dar um panorama geral, assim, tal, de como a gente está pensando isso aqui e tal. Claro, algumas coisas são mais imediatas, outras vão ser bem no longo prazo, assim, e tal, mas estamos abertos aí a conversar e tal. Felipe? Sim. Vocês estão me ouvindo, gente?
Não, era só para perguntar, porque eu lembro que teve um período que vocês chegaram a entrar em contato com a gente, com um e-mail, que vocês receberam um convite para publicação. E eu queria saber que pé anda, se eles voltaram a fazer contato com a equipe, se não, se eles deram algum deadline ou pediram alguma coisa. Não, então a Nature entrou em contato espontaneamente com a gente, assim, e tal, foi uma surpresa positiva, eu acho, e tal. Uma editora que trabalha com a parte de reprodutividade, mais na área de psicologia, mas, enfim, perguntando do projeto e tal, poxa, a gente teria interesse em publicar aqui e tal. Enfim, claro, é só um contato, assim, né? Só perguntaram, ninguém garantiu nada. E aí eu disse que a gente estava um pouquinho atrasado, que a gente deveria terminar lá por março, enfim, terminar no final do ano passado, e talvez ter um paper aí e tal, no final do verão daqui e tal, março, abril e tal. Claro que a gente atrasou um pouquinho, os primeiros estão terminando em março. Então, acho que nosso plano de ter um artigo está mais para junho, talvez. Mas eu fiquei de entrar em contato quando a gente tivesse alguma coisa, assim, e tal. Ninguém cobrou, assim, não tem um deadline, assim, e tal. E ninguém entrou em contato, mas acho que, na verdade, a bola está com a gente para enfim, entrar em contato com eles quando tiver alguma coisa. Acho que talvez quando a gente terminar os experimentos, talvez seja, se todo mundo está ok com a ideia de aceitar o convite da Nature, acho que a gente pode discutir isso depois e tal, mas a gente pode entrar em contato quando tiver os experimentos todos prontos de fato, só para avisar, poxa, terminando os experimentos, estamos começando a análise, talvez a gente tenha um manuscrito daqui a 3, 4, 5 meses, sei lá. Entendi. Não, era só para saber mesmo. Obrigado. Alguém se opõe a isso? Assim, claro, seria uma coisa, seria uma supervisão de projeto, acho que tem vários aspectos positivos. Tem um lado negativo, que é, sei lá, editora for profit, não é open access, full, blá, blá, blá e tal. A gente vai botar um preprint antes, em todo caso, né? Então, assim, acho que o problema da acessibilidade, acho que hoje em dia a gente resolve mais ou menos fácil com preprints, mas, enfim, eu tenho alguns senões contra com o sistema de publicação como um todo, mas, enfim, acho que eu conseguiria quebrar eles para ter um venue de publicação grande para um projeto que eu acho que é importante, mas acho que dá visibilidade. Mas talvez alguém tenha sido melhores que os meus, assim, então a gente também está aberto para outras ideias. E, claro, nada garante que isso vai ser aceito, que vai em frente, ou que daqui a pouco, sei lá, eles não querem mais, ou rejeitam, etc. Então a gente tem que pensar em outras alternativas, mas acho que como primeira opção, já que a gente teve um convite, me parece um bom plano, mas, enfim, a gente deve voltar, a gente deve discutir isso aí formalmente depois, quando a gente tiver de fato alguma coisa para publicar, né? Enfim, resultados e um artigo. Mais alguém, gente? Bom, então acho que por hoje o que a gente tinha para discutir era isso. Terminamos no tempo, conseguimos algumas pessoas interessadas na comissão de validação aí que me mandaram pelo chat. Obrigado pela parceria. Acho que a gente vai entrar em contato para explicar exatamente o que envolve mas enfim, enfim, esperem um e-mail nosso no futuro próximo. Quem já topou, estamos contando com vocês aí e tal. De novo, acho que lá pela metade de março a gente deve estar mandando aí a primeira leva de experimentos para serem avaliados, mas a gente deve mandar algumas orientações antes aí e tal. Nossa próxima reunião interna é para discutir isso. Então, assim, acho que a nossa prioridade agora é ter os dados de todos os experimentos. Então, assim, de novo, se você tem algum problema para terminar, por favor, nos avise quanto antes aí e tal, para a gente tentar ver se a gente pode resolver ele ou não. Estamos sempre abertos a receber vocês nesse sentido e tal, e que para quem já terminou, por favor, mande os dados o quanto antes, não precisa correr desmesuradamente, assim, mas só quanto antes a gente conseguir receber eles, antes a gente consegue processar, fazer esse processo pós-experimento, e isso vai evitar atrasos no futuro, assim, se a gente conseguir receber isso gradualmente, ao invés de receber tudo no último dia do prazo, assim. Mais alguém? Pessoal da comissão, esqueci alguma coisa? Bom, então acho que é isso. Obrigado a todo mundo aí e tal. Acho que, de novo, assim, acho que essa é uma reunião importante no sentido de ser provavelmente a última, é que a gente, de fato, está aqui para falar de problemas, experimentar. O pessoal das células ali e tal, acho que a gente vai pensar um pouquinho sobre o assunto ali e tal. Acho que a gente talvez tenha que amadurecer a ideia se vale a pena fazer uma testagem sistemática ou não, mas talvez a gente entre Flávio, Munir, quem falou? Flávio, Munira e Ana e tal, sobre a coisa das células e tal, talvez valha a pena a gente pensar. Acho que a gente tem que revisar quem é que fez, quem é que não fez, quanto você ainda teria para fazer, como é que a gente poderia fazer,
para ver se vale a pena essa coisa do micoplasma. Mas, no meio tempo, se vocês puderem segurar as células de vocês e não botarem elas no lixo, talvez seja... Enfim, imagino que as pessoas estejam fazendo isso. Mas imagino que sejam... Olavo, acho que o e-mail saiu errado aí só. Enfim, acho que as pessoas sabem, mas acho que saiu errado, né? Saiu sem o R. Onde? Aqui embaixo, bom, não sei, então pode ser... Desculpa, é para mim. É uma coisa do meu celular, desculpa, foi mal. Para mim ele parece certo aqui, não sei. Não, tá certo. Eu acabei de mexer a imagem e deu certo, desculpa. Que eu acho que tem uma coisa branca bem em cima, foi mal. Eu esqueci de falar, assim, células que estiverem com vocês, enfim, que estiverem com vocês aí e tal, em princípio, as únicas que a gente não está segurando aí e tal, que a gente não está deixando no banco ali e tal, a princípio está com vocês, mas assim, acho que tem 2 licenças que a gente comprou, mas que a gente precisa pagar o depósito no banco ali e tal, e a gente preferiu não pagar, e aí ficaram com quem, Bruna? Tem uma com a Heloísa, né? Vai para a Heloísa e a outra vai para o Antônio Carlos. Foram os que já trabalham com elas e vai aceitar ficar com elas. São quais? É a RKO e a outra é a GM07492. Tá, então essas células ali estão oficialmente fora do banco ali e tal, a gente comprou elas, mas a gente vai deixar com colaboradores aí, tal, com o laboratório do Antônio Carlos Campos Carvalho no FRJ e da Heloísa onde mesmo? São Paulo, né? São Carlos, na verdade. São Carlos, eu acho. Isso. Ela está aqui, ela acabou de comentar no chat. Nessas células ali, então, você tem que contatar diretamente as pessoas daqui para frente, porque a gente não vai segurar elas no nosso nome. Mas só um detalhe, tá? Acho que é isso. Então, gente, muito obrigado pela participação até agora. Assim, tal. Tem sido um super prazer, um super trabalho e um super sofrimento, mas tem sido legal. Assim, acho que tem aprendido muita coisa e tal. O paper de dificuldade vai ser muito divertido. E a gente espera que de novo, acho que essa aqui vai ser a última para discutir problemas e prazos e experimentos que não acabaram assim e tal. Acho que daqui para baixo, que é a nossa próxima reunião geral, que vai ser talvez lá por maio, junho e tal, etc. Vai ser de fato, olha só, os resultados de são esses. E muito obrigado por isso, assim, então a gente fica muito feliz que isso esteja chegando no final, assim, então. Se alguém precisar conversar antes disso, a gente vai estar sempre disponível para reuniões individuais e tal, a gente tem feito isso bastante, tem sido também uma forma produtiva aí de resolver problemas. Acho que é isso. Vou interromper a gravação aqui e tal, bom carnaval para todo mundo, e... para a gravação aqui. E nos vemos aí tal, ou individualmente antes disso, ou coletivamente aí tal, daqui talvez uns 3 meses, alguma coisa assim.